A entrevista de hoje é muito importante. Eu estou aqui com o pai Arnaldo, da casa Nzokizola de Mutalambô, e a gente quer falar sobre as religiões de matriz africana, especificamente sobre o candomblé e a importância da luta negra no Brasil. Pai, é um prazer entrevistar o senhor. O prazer é todo meu, Luma. E vamos começar então essa conversa que é extremamente necessária, sobretudo pela cultura brasileira, que ainda é tão discriminada, sobretudo nas religiões. Conta pra gente um pouco, pai, a história dessa casa, como é que nasceu o Nzokizola de Mutalambô. Kizola de Mutalambô. Kizola de Mutalambô, ele nasceu pela mão da minha tia, né? Que na época tocava umbanda. Em 1964, foi registrado a casa como tenda de umbanda, caboclo, pena branca e pai Benedito da Costa, né? Onde começou tudo, né? E depois, logo em seguida, ela fez o santo, né? Com Dona Francisca, que por qual era chamada de Mameto Menaquenã. Nação Angola, e aonde começou. Infelizmente, quando foi em 1992, ela faleceu e daí ficou comigo. E aonde eu tomei a direção da casa, né? Como zelador. E saiu o primeiro Mozenza, que é o Samba Nanguê, que é o Nelson, que por qual tem o cargo de pai pequeno da casa, né? E assim começou a minha história dentro do candomblé. Sou feito no santo, fiz o santo em 1982, saí 26 de setembro de 1982. Daí hoje não estou com a minha zeladora que me iniciou, que ela faleceu. Daí eu migrei para a casa de Mameto Oiaicê, aonde eu estou há mais de 30 anos e sou muito feliz. E hoje são quantos filhos aqui da casa? Quantos filhos? Olha, hoje... Olha, que eu fiz o santo é bastante, mas eu não sei te falar números, né? E aqui atuando hoje, 80 filhos atuam hoje, né? Então, com eu e Samba Nanguê no comando, né? E tem a Patrícia, que é a mãe pequena da casa, né? Tem e a minha filha, que foi mãe pequena da casa, e depois começou a atuar como mãe de santo também. E hoje ela tem uma casa aberta em Terra Preta, que é Manso de Matamba. E por qual, para mim, é uma extensão de tudo isso que eu trouxe até hoje, todo esse legado. Com certeza. Tá? Que é a Mameto no Democracia dele. Volta. A gente nota que consegue ouvir. Agora eu consigo ouvir. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Acho que a próxima eu vou ver.
Teu trono é fogo e a tua campana. No teu silêncio aprendi a escutar. Reparte o pão, partilha o chão. Senhor da fartura, irmão do sertão. Tens um arco feito de vento e um alvo guardado no E em comparação a 1982, quando o senhor fez santo, e hoje que o senhor é pai de santo, são 80 filhos atualmente, 80 pessoas aqui na casa, o que o senhor vê de diferente no mundo em relação ao candomblé, que era lá em 82 e hoje em 2026? Em relação ao candomblé, é o seguinte, a gente tínhamos um candomblé que se começava às 10 horas da noite, terminava às 7 da manhã. A gente tinha uma vida um pouquinho mais difícil, porque não se existia as coisas que tem hoje dentro de uma casa de candomblé, do tipo que a gente diz função. Função é trabalhar, é limpar bicho, essas coisas todas. Então, hoje, se tem dentro de uma casa de candomblé máquina de lavar, tanquinho, batedeira, liquidificador, tá? Eu não critico essa modernidade que eles dizem assim, antigamente era isso, era aquilo. Não, o mundo é diferente agora, entendeu? As coisas são diferentes. A vida de uma pessoa tá hoje dentro de um aparelho, né, Luma? É verdade. Dentro de um aparelho. Então, o modo de vida é diferente, a correria, né? Porque nem todo mundo tem um tempo disponível para se dedicar. Mas eu acho que o pouco tempo que se tem para se dedicar, tem que se dedicar de verdade, de corpo e alma, de coração, ter amor ao que faz, tá? Então, sinceramente, as pessoas fazem muita crítica das pessoas de candomblé, falando isso, falando aquilo, e às vezes eu vou de contra, porque é o que eles têm hoje para oferecer, é um novo mundo, Sim. né? Então, eles não têm culpa. Eles não têm culpa, concorda comigo? Sim, com certeza, com certeza. Ontem nós vivemos um dia muito importante, que foi o dia em homenagem às religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse dia, sobre a importância de a gente ter uma data de reflexão das religiões de matriz africana e, sobretudo, a importância da mulher negra nesse contexto. Olha, eu vou te falando, hoje, por mais que existe ainda, né, o preconceito, existe ainda uns ataques que poderia ser banido, mas tem, tá? Mas o candomblé também é reconhecido já, há uma luta, precisamos ainda melhorar muito, Sim. né? E a importância hoje é divulgar. Divulgar, que eu digo assim, com respeito, Certo. tá? Assim como todas as religiões têm que ser respeitadas, tá? E as pessoas, às vezes, têm uma pessoa ali naquela direção que não é legal. Isso pode ter numa igreja, isso pode ter num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, entendeu? E então, o importante é que a gente tem que unir. A união faz a força, Com certeza. né?
Porque se a gente for mais unindo e parar com esse negócio, fulano não presta, Betânia é marmoteiro, aquela... Não, eu acho que o candomblé é uma cultura tão linda. É uma cultura linda, 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 linda. Mas hoje você sabe que para algumas pessoas candomblé é um comércio, é como abrir uma loja. Vê como uma fonte de renda, né? E eu fico triste porque axé não se vende, né? Se conquista. Isso aí. Entendeu? A fé. Você não vende a fé para ninguém. Você planta a fé em alguém. Uhum. E dá os frutos depois, é isso aí. Com certeza, com certeza. Então, é isso. Então, deixa. Agora, a importância e o respeito para todos, né? A religião de matriz africana, você falou de mulher negra. Essa força da mulher negra, a força que a mulher tem ganhado, né? Apesar ainda dos absurdos que ainda acontece, né? Porque, infelizmente, não dá para não tocar nesse assunto. Com certeza. Sem a violência contra a mulher. Uhum. Tá? Porque já está acontecendo isso direto, não para. Sim. De uns tempos para cá, então parece que eu... Banalizou, né? Parece que você banalizou. E essa violência ocorre com a mulher branca, com a mulher negra, né? A negra vem de lá, de trás, ali desde o tempo da escravidão, que já sofria violência. Sim. Já sofria. Sofria aquele período pelos seus senhores, estupro, infelizmente. Isso mesmo. Sabe? Era muita coisa. Daí veio, né, aquela coisa do casamento, do marido, né, que podia bater como se fosse uma propriedade, um animal. Dono, né? Dono. Então, não se tinha valor. Hoje, a mulher está mais empoderada, tanto no geral, as mulheres negras. Hoje você vê, liga a televisão, né? Então, você vê o negro ali num papel importante, protagonista, entendeu? Que era coisa que eu não vi na minha infância. E eu cresci vendo o negro carregando bandeja, papel de escravo e bandido, né? E hoje eu sou muito feliz quando você vê grandes atores, sabe, jornalismo também. Sim. No jornalismo. Então, isso deixa a gente bem contente. É sinal, como uma formiguinha, mas a coisa está andando. Infelizmente, estou tentando matar eu, Elson, e os evangélicos iam nos atacar na praça com o povo, confrontar, entendeu? Mas a gente foi com a cara e a coragem, entendeu? Com criança, com pessoas idosas, entendeu? Mostrar que a gente não tem que recuar para ninguém. Entendeu? Essa nossa nação, essa nossa crença,
entendeu? E acho que se eu respeito a mãe de todos, todos têm que respeitar o nosso chefe. Recentemente a gente fez uma campanha juntos no Dia Internacional da Mulher, né, enviando mensagens de conscientização sobre a importância da mulher tanto dentro da religião quanto a importância também dela no mundo em geral. E isso foi muito importante, uma campanha que o senhor foi uma parceria entre nós dois, que a gente teve essa iniciativa também, e essa campanha veio justamente após o toque que foi feito aqui em janeiro, né? No finalzinho de janeiro, teve a saída de alguns filhos daqui da casa, e no meio dessa saída houve um medo, houve um certo receio, porque havia essa preocupação com o preconceito, né? Porque houve também uma caminhada na rua, então a gente tinha esse receio de sofrer algum tipo de retaliação por parte de outras pessoas de outras religiões. Graças a Deus isso não foi para frente, mas houve esse medo. E esse medo, eu acredito muito que ele reflita que ainda existe o preconceito em 2026. Embora a religião esteja muito avançada, a gente sabe disso, mas esse preconceito ainda existe. Então eu queria que o senhor, enquanto pai da casa, falasse sobre como foi enfrentar essa semana que houve realmente esse receio da casa, do que poderia acontecer, mas mesmo assim encaramos de frente, tudo aconteceu da maneira mais bela e mais linda possível. Existe um documentário que foi feito sobre isso também, que vocês podem acompanhar na internet, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que mesmo em 2026 ainda houve esse receio, e dessa vez o senhor viveu isso tão de perto, né? Esse preconceito tão de perto. Olha, no primeiro momento que você recebe uma mensagem tão agressiva, né, te atacando diretamente, eu ainda não tinha vivido isso, né? Então, eu acompanhei sempre essas coisas, mas você acompanha aí pelos canais de televisão, nas redes sociais, pessoas que sofreram isso. E de repente, não foi só aquela coisa de preconceito, foi uma ameaça. Exato. Então, eu não sabia que atitude que eu tinha que tomar. Uhum. Então, no primeiro momento, foi ficar triste, foi ficar irritado, né? Tudo, mas depois você tem que parar e pensar, não, eu tô aqui, eu tô na frente. Então, eu reuni alguns filhos, falei sobre o que eu estava passando, recebi um apoio na hora, né? Daí, a importância que eu também tinha que registrar aquele momento, Com certeza. né? Que isso, daí, você também aceitou, vamos lá, vamos embora, tal. Porque eu tenho pessoas como você na minha vida. Obrigada, Maria. Daí veio... se ajuntamos todos, tal, e conseguimos. Porque isso daí ia ser realizada uma procissão, né, de lembrar, tal, e fomos lá. Olha, um dia de muito orgulho para mim, para meus filhos de santo, né, para os compondo da casa, os mizenza da casa, os ebons da casa, sabe, as macotas da casa, né? Então, Obrigado, comunidade! Deixa a paz! as manetos, né, que estavam todas presentes, foi um momento difícil. Comecei, eu não vou te falar não que eu não estava tenso, porque eu estava no momento que eu comecei, né? Por quê? Porque ali tinha criança, ali tinha senhoras, né? Então, o meu medo era eu não me importasse se acontecesse algo comigo. Exato. Tinham Entendeu? pessoas em Mas volta, eu ia famílias. ficar muito triste se acontecesse algo com uma das crianças,
que estava ali na procissão na hora, senhoras e tal. Então, mas daí eu conversei com eles, olha, a gente vai acontecer, porque eu não posso abaixar a cabeça. Eu já abaixei a cabeça demais. Entendeu? E é um exemplo que fica para os seus próprios filhos, para não abaixarem a cabeça e levarem a cultura adiante. Tá? Porque o meu povo, a minha cultura, não pode se calar. Sabe? Cada vez eu vou receber uma ameaça, eu vou trancar toda a minha porta, eu não vou sair na rua. Não. Eu fui lá e dei meu recado do meu jeito. Eu cantei, eu rezei, eu me apresentei à minha comunidade. Que aquela é a minha religião e eles têm a deles também. Por quê? E no final, quando eu chego à porta da minha casa, eu disse, né? Eu respeito o seu amém, por favor, respeita meu axé. Eu respeito o seu amém! Por favor, respeita meu axé! É uma obrigação. Porque respeito, você tem que ter respeito com o próximo. Seja lá ele quem for. Perfeito. Sabe? Esse negócio de o candomblé não vale nada, a igreja evangélica não vale nada, entendeu? Não, cada um tem sua crença, então vamos respeitar, sabe? Eu só acredito num mundo melhor quando todos dão as mãos. Perfeito. Eu tenho que respeitar aquele que toca violão para Deus. Mas eu tenho que também ter respeito com quem toca atabaque. É isso aí. Sabe? Esse é do meu povo. Né? Então, não existe, porque todos nós estamos aqui. É a criação de Deus. Então, por que não pensarmos assim? Por que eu não posso dar um abraço num pastor? Por que eu não posso dar um abraço no padre? Entendeu? Então, para você ver, é um mundo melhor. É um mundo melhor. Porque eu quero ver também o branco respeitando o branco também, o negro respeitando o negro também, porque você sabe que tem muito disso. Sim. Tá? Porque o negro nasce, ele vai escutando história, porque às vezes o próprio negro diminui a sua raça. Acontece com frequência. Tá? Porque até aí, aquela criança negra cresceu com o pai e a mãe ensinando que ele é menor do que o branco. De nascença, né? Só que ele nasceu com a cor da pele diferente. Entendeu? Então ele já nasce condenado, como se fosse isso. Então, como se fosse condenado. Então, vamos ensinar? Vamos ensinar. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Porque tem pessoas que não falam, tem negros que não falam. Não fala da origem, que nós chegamos aqui, eu não sei porquê, na mais desgraçada condição humana, escravo. Tá? E não parou quando... Não parou, a gente sabe que não parou. Que continuamos ainda por muito tempo, se arrastando por muito tempo, né? Porque as oportunidades não vinham. Que a gente falou em um dos textos, a senzala moderna. Não se está mais dentro de uma senzala, não se está preso, mas e quando os valores e princípios e a própria mente está presa e condenada? É uma senzala moderna, sim.
Então, aquela coisa, porque eles tentaram convencer o negro que ele era inferior a qualquer raça, né? E hoje não, hoje as pessoas estão mais, se libertaram Sim. desse texto, se libertaram desse assunto. Isso aí. Né? Então, se lida melhor, se lida bem melhor com isso. E eu sou muito honrado da minha religião, eu sou muito honrado dos meus filhos de santo, eu sou muito honrado dos meus amigos, né? E eu sou Kizola de Mutalambô, amor, eu tenho amor no Mutalambô, eu tenho respeito, eu tenho uma vida dedicada ao candomblé, tenho uma vida dedicada ao candomblé. Então, colocou nesse posto, deu luz a meu santo em 1982, 43 anos, tá? Que ele ensinou a rezar. Daí assim, né? Eu digo para a senhora, porque eu cheguei aos 60, estou com a neuropatia diabética, lá do meio que, né, querendo dar um trabalho, mas eu estou para rezar e para dizer para vocês, não só o Kizola de hoje, a inteira da minha casa, a meta da democracia dele, dona do Manso de Macumba. E aí, é um Kizola da manhã. Esse trabalho que a gente começou há pouco tempo, a criançada, entendeu? E a criançada tem que estar nas pai e mãe, é do axé, pai e mãe, tio, vó, está tudo dentro do axé. Então, o que a gente tem que dizer? A gente tem que falar para a criança, ensinar a criança, entendeu? Como a senhora não ensinou. Então, essa é uma qualidade de lembra. Essa no pano sambadinho, colhendo pano sambadinho, de longa que eu botar para que tu Luísa Muizanga, para mim brocobra com a mareja da Lulu, logo uma vila do Cajinga, Exoa, Gongonzela, Zelulu, Cata, Lenga, Sandico e Didila. Esse é o pessoal da manhã, viu, gente? Só da manhã. A minha mensagem é que as pessoas se unam, se respeite, sabe? Dê a mão, tenha fé, sabe? Que abra o olho de manhã e agradeça, né? Que o ato de agradecer libera o fluxo de receber. Eu quero que todas as casas, todas as igrejas, entre eles, cada um, da sua maneira, unir. E a gente acaba com essa hipocrisia toda. Porque eu deixo essa fala. O dia que o rebanho se une, o leão vai dormir com fome. É verdade. Obrigada, pai. Obrigada pela entrevista, obrigada pelo tempo. Muito sucesso, muita fé, amor também. E que perpetue essa mensagem, linda mensagem, aliás, e principalmente de acolhimento dos seus filhos por muitos anos. Obrigada. Até mais, pessoal.